Código Penal já pune quem divulgar conteúdos íntimos de outra pessoa sem autorização, seja a vítima homem ou mulher. Mais recentemente, o governo editou um decreto que determina que plataformas têm de remover esses conteúdos divulgados sem autorização em até 2 horas. Mas o decreto deixou claro que a proteção é especificamente para mulheres. Homens que tiverem imagens íntimas ou de nudez divulgados sem autorização, seja por mulheres, seja por outros homens, não têm direito a essa reparação expressa. Pondé, você não acha que isso configura uma espécie de assimetria legal ou mesmo uma discriminação de gênero por parte agora do Estado? Eu acho que sim, né? Me parece que alguém que defenda essa assimetria, porque é evidente que tem gente que defenda, inclusive quem propôs ela, nesse caso, que se chama de reparação expressa, né? Ela pode argumentar, assim como Marcuse argumentava, o filósofo, que você não pode trabalhar com a noção de simetria ou igualdade num cenário onde nunca houve essa simetria e essa igualdade. Então, alguém poderia dizer que essa simetria, ela está falando de uma simetria histórica que sempre aconteceu. E, portanto, só que o problema dessa teoria é que ela vai de encontro e não ao encontro, ou seja, ela é contrária à noção de que todos são iguais perante a lei. Exatamente. E nesse caso, se existe assimetria, ela é uma simetria qualitativa, porque evidentemente que as mulheres são vítimas mais frequentes desse crime. Claro. Agora, em relação à dignidade ofendida, à honra maculada, não existe assimetria, né? Elas são simétricas. Tanto os homens quanto as mulheres padecem disso numa situação como essa. Podem padecer. Apesar de, como você disse, o número de mulheres que padecem com isso é infinitamente maior do que homens. Mas quando você faz a lei desse jeito, me parece que talvez, eu estou supondo, não sei, se alguém pensou nisso filosoficamente e politicamente, provavelmente partiu do pressuposto de que nunca houve simetria, sempre foi assimétrico, e, portanto, agora a assimetria deve reparar a anterior assimetria, portanto, os homens devem ter menos direitos. E é claro que isso pode gerar todo tipo de conflito político e social, de costumes e moral nas famílias, como a gente está vivendo. E no próximo bloco, será o homem o novo inimigo na luta de classes? Voltamos a falar sobre o mal-estar masculino. E na esquerda marxista, os conflitos giravam em torno da luta de classes. Hoje, para a esquerda identitária, essa disputa se dá em torno das identidades. Nessa dinâmica, Pondé, você acha que o homem virou o novo inimigo na luta de classes? Dentro do âmbito do debate das relações de gênero, né? Acho que sim. É claro que se você for para a discussão entre diferentes raças, não necessariamente, mas também. Mas eu acho que chama muito a atenção no âmbito das relações de gênero. O homem heterossexual, ele é, sem dúvida nenhuma, o inimigo de classe. E, portanto, se a gente levar a lógica até o fim, você tem que, esse inimigo de classe, ele tem que se transformar. Ele tem que deixar de ser culpado do que ele é. E como eu dizia antes, se é uma classe, todo mundo é culpado. Isso é uma coisa que marca nos discursos fascistas, nos discursos comunistas, ou mesmo marxista teórico enquanto tal, é que uma vez que você pertence a um grupo, a uma classe, você não interessa se você é um indivíduo. Em algum momento você sempre vai trair o seu lugar de classe. Portanto, o homem vai ser violento em algum momento. Tá, mas sendo metade do mundo composto por essa categoria, essa posição de inimigo de classe é sustentável, você acha? Olha, vamos ver. Se a gente volta para a luta de classes histórica, como era pensada, a maioria era oprimido, né? E uma minoria era opressora. A ideia de que essa maioria um dia ia tomar o poder, e a gente sabe que isso não deu no que se esperava, né?
E, portanto, naquela chave de uma minoria era o objeto de crítica e uma maioria era aquele que criticava, teoricamente, não funcionou isso, pelo menos até hoje. Então, se você imaginar uma situação onde tem metade, metade, como você falou, talvez não funcione, porque você está falando de metade da humanidade, grosso modo. Talvez essa tentativa acabe se despedaçando, criando todo tipo de contradição, o que não significa que você não tenha que ter leis que punam violência contra a mulher, especificamente, mas também contra qualquer grupo vulnerável. A gente tem o tempo inteiro que lembrar isso, porque a gente vive num ambiente hoje saturado em que qualquer coisa pode ser usada contra você. Será que essas novas expectativas com relação ao homem e à mulher interferiram na hora do flerte? Fomos às ruas perguntar se está mais difícil chegar junto. Acho que, na verdade, os homens que estão fracos mesmo. Eles não querem mais chegar em mulher e querem ter tudo de mão beijada. Estão medrosos. Acho que agora eles sabem que as mulheres, elas têm voz para falar não. Então, eles têm muito medo de chegar e ouvir um não. Entre meus amigos, eu vi uma mudança de, das pessoas mais velhas que eu saía quando era mais novo, para a galera da minha idade agora. A mudança de conversa é totalmente diferente. Já teve roda de amigos que a gente ficou pensando, falando sobre como a mulher se sentia, o que isso fazia de mal para ela. E era uma coisa que a gente não conversava antes. Pelo menos quando eu tinha 19 e saía com o pessoal de 30 anos, era uma conversa totalmente diferente. Mas no caso, se ele deixou, ele deveria, né? Porque se ele tá deixando a paquera mais difícil, é porque a paquera era ruim antes, então não. Então, eu acho que não. Eu acho que pra quem é decente, não. A mulher não sei, mano, não sei. Tem mulher que não quer saber de relacionamento mais, né? Eu acho. Tá bem difícil. Eu acho que os homens que não sabem chegar na mulher mesmo. Não acho que o problema é o empoderamento. Os homens sempre trataram as mulheres muito mal, e aí hoje que a gente não aceita mais isso, eles estão reclamando. Só isso. Eu acho que tudo tem um efeito rebote. Eu acho que isso acaba trazendo uma certa falta de autoestima dos homens mesmo. Eles acabam tendo que criar novas estratégias e abraçar aí como que tá a realidade atualmente, né? E eu acho que isso às vezes tem um pouco de distanciamento do homem, um pouco de medo e tal, e acaba realmente impactando e deixando difícil as coisas assim. Eu acho que sim, deixou. Porque eu acho que começou a ficar no mesmo patamar, eles começaram a ficar meio amedrontados, assim, intimidados, e aí eu acho que é isso. Então, é que eu sou um cara que eu me considero até mente aberta, então eu acredito que não. Eu acredito que se construiu um contexto social onde as pessoas são um pouco mais agressivas uma com as outras. Então, o traço de você chegar, ele sempre tem uma camada um pouco maior, uma barreira um pouco maior de construção. Não, eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, ele permitiu que as pessoas tivessem mais respeito umas pelas outras. Eu acho que antigamente, quem estava na balada há um tempo atrás sabia que as coisas eram um pouco mais difíceis. Os caras puxavam pela roupa, pelo cabelo. Eu acho que, na verdade, ficou um pouco mais tranquilo a gente viver em sociedade. Acho que não. Dá pra se manter, né? Se a gente tiver um pouco de, como é que eu posso falar? Um molejo, né? Tem todo um processo. Não dá pra chegar também ser invasivo. Dá pra gente construir algo chegando mais tranquilo, puxando um assunto. Se a pessoa se sentir desconfortável, acredito que não dê pra chegar junto, né? E saber o momento, né? Acho que as entrevistas que a gente assistiu mostram bem vários aspectos dessa discussão. Primeiro, me parece que sim, a mudança de comportamento feminino, a possibilidade de emancipação, a maior igualdade, isso pode gerar insegurança, principalmente em quem já é inseguro. A ideia de que é uma novidade ouvir um não é frase, evidentemente, de quem não conhece a história. Porque sempre se ouviu não. E assim, isso é claro que existiam os caras idiotas que não aceitavam, mas a ideia de você chegar numa menina para flertar com ela sempre exigiu coragem de quem fazia isso. Talvez desde a pré-história, né? Você sabe muito bem Porque disso. o não sempre foi uma possibilidade. E sempre foi uma humilhação grupal, né? Olha só, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, me parece que sim, alguém até falou disso. Toda essa crítica ao universo masculino pode produzir baixa autoestima, insegurança, né? Não há dúvida que a possibilidade de você escutar um não
e entender que é não e acabou, é muito melhor do ponto de vista do convívio, inclusive das mulheres, de o cara escutar um não e não aceitar, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, sabe, Thaís, eu tenho a impressão que existe um fenômeno que paira sobre isso tudo, está relacionado com isso, mas vai além, que é uma desconfiança generalizada entre as pessoas. E não só entre meninos e meninas, sabe? Um certo cansaço. Uma posição de consumidor exigente e que lê o mercado à sua volta a partir de certas categorias e já vai eliminando. Entende o que eu quero dizer? Certos comportamentos, certas frases, que algumas pessoas podem chamar de gatilho, red flag, seja lá o que for, em que sentido for, né? Mas tem gente que fala que não, né? Nas entrevistas. Tem gente que fala, o cara tem que ser mais esperto. A impressão que dá é que toda essa discussão, na realidade, deu muita luz para aqueles que não prestam. Vamos ver agora um trecho do filme A Caça, de 2012. Ele narra a história do Lucas, que depois de ser injustamente acusado por toda a cidade, recebe uma visita inesperada na noite de Natal. Vamos ver. Então, esse filme, ele é bastante importante, né? No sentido de que você tem um professor de escola infantil que está lá brincando com as crianças, né? Hoje, imaginar uma situação dessa já parece ingênua. E vem uma menina que é claramente apaixonada, no sentido de uma menina encantada com o professor, e dá um beijinho nele, um selinho, alguma coisa assim, um beijinho nele, né? E a partir daí, cria-se todo... Ele fala para ela, olha, você não devia fazer isso, com todo cuidado. Aponta para um menino, dizendo que devia ser, é uma coisa mais para o menino da idade dela e não para o professor. A menina se sente ofendida, rejeitada, ela fica aí, na realidade, aquele sentimento que ela tem é encampado pela escola e por um psicólogo especialista em violência contra a criança, né? E é construída toda uma narrativa que não aconteceu. Você que viu o filme sabe que não aconteceu. Mas o que acontece é que a cidade inteira cai em cima do professor, né? Ou seja, a humanidade sempre gostou de linchar os outros. Continua gostando de linchar e eu acho que nunca vai deixar de gostar de linchar. Então, um professor de criança está numa situação muito vulnerável. Eu acho que hoje pior do que em 2012. Muito pior, muito vulnerável, né? Porque facilmente pode ser acusado de ser predador, que é o que aconteceu com o personagem principal do filme. E aí a cena é o pai, isso já no final, quando vai no sentido, o filme caminha no sentido de reconstrução, reparação, que a polícia prova que não houve nada daquilo, de reparação da relação, ele vai lá na noite de Natal, meio que pedir desculpa, levar comida, não sei o quê. Ele, o pai da menina. O pai da menina, que era amigo dele, especificamente, que no primeiro momento tinha aderido. Porém, a última cena do filme, que eles estão numa espécie de acampamento, alguma coisa tipo de verão, na Dinamarca, alguém atira, né? Você toma um susto, ele também toma, o personagem do protagonista da história, o professor, como se alguém continuasse a suspeitar dele. Ele é a caça, né? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.